Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos. E vamos para a nossa oitava aula do módulo de Recursos Humanos. A aula de hoje nós vamos falar sobre liderança. Mas antes de falar da aula de hoje, vamos falar da aula anterior. A aula anterior, ela é o pano de fundo para a nossa aula de hoje, liderança. Então, caso você não tenha assistido a aula 7, aula de motivação, por favor, assista essa aula, pois nós tratamos lá sobre alguns pontos interessantes, principalmente o ponto acho que mais interessante é a compreensão de que ninguém motiva ninguém. Eu não sou capaz de gerar motivação em nenhuma pessoa. Uh, eu posso tentar criar influências que vão gerar na pessoa essa energia, a capacidade de ir e realizar uma determinada tarefa, de executar uma determinada ação. Isso é algo que vem de dentro, então ninguém pode motivar ninguém. A gente discute mais isso lá na aula, né? E a gente trata sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, onde ele cria uma teoria dizendo que a gente tem lá níveis é, iniciais, intermediários e superiores de necessidades e à medida que a gente vai alcançando esses patamares, a gente vai buscando níveis maiores para nos realizarmos, né? E tem também a teoria de Hansberg, que é a teoria de dois fatores, onde ele diferencia as situações que nos fazem satisfeitos, diferente das situações que simplesmente mantém ali o nível básico ali da necessidade que a gente entende como aquilo que é o esperado, né? Por exemplo, pagar o salário em dia. Isso não te faz super satisfeito de trabalhar numa empresa. É simplesmente o compromisso que a empresa firmou contigo. Então, isso não é algo que te torna satisfeito no trabalho. Agora, ser reconhecido, receber bonificações pelo seu desempenho, agora sim, isso me gera satisfação. Então, Hansberg ele faz uma distinção desses fatores, né? E aí, depois a gente até no final da aula, a gente faz uma comparação entre Maslow e Hansberg, as duas teorias juntas, bem bacaninha. Por que é interessante e importante falar sobre motivação? Porque a gente não consegue falar sobre motivação, falar de liderança sem falar de motivação. Porque o líder é aquele cara que vai puxar a turma para uma direção. Então é aquele cara lá na ponta do barco com o conezinho lá, com o megafone, dando o ritmo da tocada para que que o barco seja remado na mesma velocidade, nas mesmas condições por todos aqueles da equipe e direcionar para chegar em um lugar, né? Aí a função desse líder é entender o que é esperado dele, entender que ele não motiva ninguém, mas ele influencia o ambiente para que crie condições da pessoa entender que aquele objetivo que a empresa tem é o objetivo que ela quer também cumprir, que ela quer também seguir. Então, o líder é fundamental em todas as situações, seja dentro da empresa, seja dentro da sua casa, na família, seja no trabalho, na escola, seja numa atividade na igreja, uma atividade em uma balada, em um passeio, não importa. Sempre surge a necessidade de alguém tomar uma decisão e ajudar o grupo a tomar uma decisão. O líder ele faz isso, às vezes de forma natural, às vezes de forma imposta. Você está numa situação onde que ninguém mais tem condições de tomar uma decisão. Vamos pensar, saiu para uma balada, a galera acabou exagerando, tá todo mundo assim já um pouquinho alterado. Você se preservou, você não tá tranquilo,
você vai ter que tomar uma decisão para ajudar o povo a chegar em casa. Então você vai ter que chamar um Uber, vai ter que chamar um táxi, vai ter que colocar a galera no busão, seja lá o que for, ou você vai dirigir, que seja, mas seja imposta ou não imposta, seja outorgada, lidada ou não, em várias situações a gente acaba exercendo liderança, né? Alguns mais, alguns menos, e aqueles que são menos, fica aqui a oportunidade de aprender mais para que possa desenvolver, né? E isso se torne algo, um diferencial no seu comportamento profissional, no seu comportamento pessoal e que gere resultado também na área, no âmbito profissional. Bom, liderança, né? Liderança é o processo de dirigir e influenciar as atividades de grupos no sentido de alcançar objetivos de uma dada situação. Lembra das primeiras aulas do nosso módulo de RH, onde eu falava com vocês sobre o desafio de unir, né, de fazer uma convergência entre os objetivos corporativos e os objetivos pessoais. Os objetivos pessoais são diferentes dos objetivos corporativos. E quando a gente junta, né, quando uma corporação chama um indivíduo para trabalhar dentro dessa corporação, para ele trabalhar, para prestar serviços, para fazer uma determinada atividade, para chegar no objetivo que a empresa, que a corporação deseja. Em troca disso, esse indivíduo ele vai receber um benefício por essa relação, né? É uma relação de troca, né? Onde é entregue um serviço e recebe um benefício, né? Materializado em forma de salário, né? Na forma de remuneração e benefícios, que a gente já falou aí ao longo das outras aulas também. Enfim, unir esses dois objetivos é um desafio. E aí o líder é a pessoa que está no meio, né? Apesar dele ser também um dos indivíduos dentro da organização, mas ele está fazendo uma ponte entre as decisões estratégicas, aquilo que foi decidido pela hierarquia mais alta, o nível hierárquico mais alto da organização. Ele tem que traduzir tudo isso para sua equipe e fazer com que a equipe consiga chegar no alcance desse objetivo, né? Então, o líder ele tem uma função assim que eu julgo que é extremamente necessária, que é de interpretar a estratégia e transformar aquilo em ação prática, né? No papel de coordenador, eu tenho que pegar aquilo que vem de estratégia. Muitas vezes a estratégia vem assim não clara, não funcional, não objetiva, e eu tenho que transformar aquilo em ação objetiva para minha equipe. Vem uma decisão, faça. Agora, como vou fazer? Aí a gente precisa implementar, e aí é minha função de coordenação para direcionar a equipe de como vamos fazer isso para atingir os objetivos. Então, é mais ou menos isso. O líder ele está ali fazendo um meio de campo. Ele tem que ouvir também seus liderados para levar as demandas, as necessidades da equipe, para que o nível estratégico também contemple essas informações, tenha uma retroinformação e possa ser realinhado, né, ou melhorado ainda mais a estratégia. O papel do líder, né, é garantir harmonia e boa comunicação entre o grupo, todos aqueles que participam desse grupo. O líder precisa preservar, criar e preservar a harmonia nessa comunicação, né? Um ambiente de trabalho também que seja favorável para que isso seja de fato despertado e vai colher muitos bons frutos disso.
Delegar tarefas é extremamente necessário delegar tarefas porque o líder ele está em uma função de gerenciamento e não mais de operação. Então ele sobe um degrauzinho na pirâmide, né, na hierarquia da empresa e as tarefas dele agora são outras, não são mais tarefas operacionais. Então é muito importante aprender a delegar e preste atenção, tem muito líder, tem muito chefe que não consegue delegar tarefas. Ele centraliza nele para que ele mantenha um domínio, porque ele não confia na equipe, e isso é ruim. É função do líder delegar tarefas e dar instrução, né, dar condições para que essas tarefas sejam executadas. Oferecer motivação e inspiração, né, dar condições para que essa motivação seja despertada dentro do grupo, organizar metas e prazos e determinar os melhores caminhos para chegar no objetivo, né? Esse aqui é uma descrição generalista, né, do papel do líder, né? Dependendo da função, ele tem, isso aqui vai crescer ainda mais, né? Dependendo de cada contexto. Mas isso aqui é para a gente ter uma visão mais abrangente do que se espera de um líder, né? E o que se esperar do líder aí eu tenho aqui essa listinha aqui, que a ideia é dar um resumo, né? Porque cada organização vai demandar comportamentos, conhecimentos, experiências diferentes para exercer, mas basicamente o que se espera de um líder? A capacidade técnica, ele tem que manjar do que é feito no setor, na empresa, ele tem que conhecer o produto, ele tem que ter um nível de conhecimento técnico o desejável é que seja superior ao dos seus liderados, ou pelo menos em um patamar que seja suficiente para que ele possa desenvolver as estratégias para essa equipe, né? Conhecimentos específicos da área, a área de atuação específica da empresa, uma visão holística da empresa, e a visão holística quer dizer uma visão do todo, a empresa como um todo, não é só o departamento financeiro, não é só o RH, não é só logística, não é só comercial, é a empresa como um todo, a cadeia de ações que, se tirar uma engrenagem do lugar, o que vai afetar. Muitas vezes é desejado carisma. O carisma eu colocaria também aqui a palavra empatia, né, ao invés de carisma. Empatia acho que seria melhor, né, de se colocar no lugar das outras pessoas e conseguir entender as limitações, as dificuldades, as alegrias, os momentos de cada pessoa. Acho que empatia ficaria muito melhor do que carisma. Carisma, assim, o cara carismático, cara bacana, tal, mas não necessariamente o carismático é o cara que entende as pessoas. Discurso claro e didático, assertividade, né, no falar, respeito, empatia, ó, empatia aparecendo aqui, ó. Paciência, porque muitas vezes esse líder ele vai ter que treinar, ele vai ter que ensinar, ele vai ter que esperar o desenvolvimento da pessoa, então ele tem que ser paciente, tem que ter uma visão estratégica, um pensamento organizado, lógico, né? A gente já viu isso lá no módulo de logística, essa necessidade de um pensamento sistematizado, rápida tomada de decisões, boa capacidade de delegar tarefas, discurso motivacional e inspirador. Um discurso que depois de você ouvir aquelas palavras, você fala assim: eu quero trabalhar, eu quero levantar cedo, eu quero cumprir essa meta. Disciplina e organização, proatividade e compromisso e autorresponsabilidade, ou seja, ele assume as suas responsabilidades, assume o seu fardo e segue em frente, né? Uma outra palavra que também é uma palavra de moda, né, e uma característica necessária no nosso tempo contemporâneo é a resiliência, que é a capacidade de se reerguer depois
dos caldos que você toma da vida, né? Daquele momento que você vai lá na praia, tá lá curtindo a ondinha, tá tudo bonitinho, posando pra foto e vem a onda e te derruba. A resiliência é uma capacidade, uma habilidade que está vinculada com as emoções, né? Então vem aí a outra palavra que é inteligência emocional. O gerenciamento das emoções é algo que, para vocês, principalmente dessa geração um pouco mais ansiosa, um pouco mais imediatista, é algo que vai ser muito exigido no mercado de trabalho. Bom, vamos para a parte mais técnica. A liderança, ela está vinculada com a palavra de poder, né? Um líder é aquele que exerce poder sobre os seus liderados. Esse poder ele pode se manifestar de 5 formas. O poder de recompensa, que é a possibilidade de, à medida que é realizada uma tarefa que você ordenou, você consegue recompensar, você consegue dar uma premiação pela tarefa executada. Então, recompensa. Poder coercitivo. Coercitivo está relacionado à coerção, a fazer de forma forçada, a punir caso não aconteça daquela forma. Não bateu a meta, além de não ter a sua bonificação, vai perder algum benefício. Chegou atrasado, então eu vou descontar do seu salário. Chegou atrasado, não vai ter pausa para o almoço. Então usa o poder do cargo, o poder da função de uma forma muitas vezes bem ruim, não muitas vezes ruim, porque tem que impor, né? Tem que punir, tem que castigar. Isso é feito de forma às vezes muito explícita e de forma implícita, ou seja, ele não te pune de forma aberta, né? Mas ele te gera uma punição de não uma promoção que poderia acontecer, não vai acontecer, um aumento salarial não vai acontecer, uma oportunidade de migrar para um outro setor, de crescer, não vai crescer por conta de alguma situação que a pessoa queira te punir. O poder de especialização, esse é um poder interessante para exercer a autoridade, porque é com base no seu conhecimento. Você tem conhecimentos técnicos, conhecimentos específicos, né? A própria experiência, e isso te gera credibilidade ao falar, ao propor alguma situação. Poder de referência é ser exemplo, é ser modelo. Então, por a pessoa ser bem vista, ela consegue exercer a autoridade, exercer o poder, falar, olha, faça, e as pessoas vão fazer porque elas veem no seu líder uma referência, um modelo a ser seguido. E o poder legítimo é a autoridade concedida. Essa autoridade, a gente está falando de uma autoridade formal, onde a empresa, a instituição, a organização te legitima como responsável por tomada de decisões, por gerenciar a equipe, por fazer cumprir com um determinado papel. Aqui um infográfico que ajuda a entender essas 5 formas de exercer o poder. Aqui o poder de recompensa. Deixa eu colocar o meu marcador aqui. Poder de recompensa, coercitivo e legítimo. Todos esses aqui eles estão vinculados com uma autoridade que é vinda da organização. Essas formas de exercer o poder, isso é natural da organização. O líder por si só, ele não tem a condição de recompensar, mas as políticas da empresa podem permitir que o líder consiga oferecer recompensas.
a coerção, né, a punição, só vem se a empresa permitir isso, né? Obviamente isso pode também acontecer em um panorama mais informal, mas vamos pensar que na hierarquia formalizada da empresa, somente quem exerce punição, quem consegue punir, é quem tem autoridade para isso. E o poder legítimo, né, que é a autoridade de fato concedida, é somente a organização que vai nomear esse indivíduo. A especialização e a referência são tipos de poder do líder, apoiados nas qualidades pessoais. Então, aqui a gente está vindo daquilo que você se desenvolve, daquilo que você oferece para a organização. Os seus conhecimentos específicos, né, seus conhecimentos técnicos, suas habilidades e o seu comportamento, a referência de um profissional que é dedicado, um profissional que é muito dinâmico, um profissional muito ativo ou é um profissional que tem características ideais para exercer a função e motivar, gerar influência sobre a equipe. Com essas formas de exercer o poder, o que vai acontecer é que você vai ter seguidores. E esses seguidores, através da sua influência, eles vão alcançar as metas organizacionais. Essa liderança, na forma formal, é a liderança que é outorgada, é dada pela própria organização. Então, é formal. Você foi contratado para liderar, para uma função de liderança, de coordenação, supervisão, de gestão, gerência. Enfim, não importa qual seja o nome dado, se tem pessoas que estão abaixo de você e você é responsável por elas, você é um líder e líder formal dentro da empresa. Espera-se a condução de seus subordinados para o atingimento dos objetivos estratégicos. Diante de maior responsabilidade, o que normalmente acontece e que é próprio de acontecer, é ter uma bonificação, ter benefícios que normalmente traduzidos em salários, né, em remuneração, benefícios, gratificações, bonificações, elevação do status profissional, né? Você não é mais um operador, agora você é um líder de equipe, agora você é um coordenador, agora você é um diretor e assim vai subindo, né, o seu status profissional. Isso te enche um pouquinho mais a bola. Condições diferenciadas de jornada de trabalho, né? Normalmente pode acontecer que o líder ele tenha que se deslocar de uma unidade para outra, para uma equipe, da sede da empresa para outras unidades, e aí o horário de trabalho dele não fica aquele horário assim tão regularzinho, tão regradinho, das 8 às 18, com um horário de almoço a 1 hora. Tem situações que acabam mudando esse panorama. Até mesmo o registro, né, de entrada e saída do trabalho, por exercer a função de liderança, tem outras condições. Então, a política de RH para o líder, né, para aqueles que exercem funções de liderança, eles podem ser diferentes das políticas de RH para aqueles que estão em cargos mais operacionais. E a participação de decisões a nível de coordenação de equipe. Então, agora não é você mais simplesmente que ouve a instrução e cumpre a instrução. Você agora participa da formulação dessa instrução. Então, isso é bacana. A outra situação que nós temos é o líder informal. O líder informal é uma liderança que é exercida pela capacidade de influência de uma pessoa, pelas suas habilidades, pelo seu carisma, pela sua credibilidade, ou pelos seus conhecimentos, ou poder de convencimento. A equipe acaba aceitando essa liderança, valida e se submete a ela, mesmo ela não sendo uma liderança formalizada, ela não foi oficializada.
A pessoa não é responsável pelo setor. Se as coisas derem errado, quem vai responder pelo setor é o líder formal. O informal, ele não responde pelo setor. Mas é muito comum ver isso, né? Você ter equipes, ter a sua liderança e junto com a liderança você tem uma liderança paralela. Essa liderança, ela pode ser boa, pode ser benigna ou pode ser maligna. Benigna, esse cara, essa pessoa é o braço direito do líder formal. É o cara que substitui ele, é o cara que ajuda, é o cara que apoia, é a pessoa que está lá, que é ponta firme. E provavelmente é o próximo na linha de sucessão. Agora, isso pode ser também de uma forma muito ruim, essa liderança informal, pois por ter essa pessoa ter maior capacidade de convencimento, de mobilizar a equipe, se ele toma uma direção que é diferente da direção do líder formal, vai dar um pau lascado. E aí você vai ter conflitos entre a liderança formal, a liderança informal e até mesmo dentro da própria equipe, que a equipe fica dividida. Quem eles têm que obedecer? A liderança formal, mas eles não acreditam na liderança formal, eles acreditam no líder informal. E aí gera um caldo muito ruim de ser digerido. Essa liderança informal, ela não desfruta dos benefícios do líder formal. Regalias, status e todas as condições que o líder formal está recebendo, esse líder informal não está recebendo nada. E justamente por conta de não receber e desenvolver e acabar trilhando o papel, exercendo o papel do líder formal, aí que gera também os conflitos. Ele está fazendo o que o outro deveria fazer e não está recebendo por isso, ele não se sente reconhecido e não tem os benefícios da função. Algumas pessoas querem a liderança simplesmente pelo fato pelo status. E é uma situação assim que é bem difícil de lidar. Eu já tive muitas situações como essa, né? Já vivenciei essas experiências, esses conflitos entre líderes formais e entre líderes e os seus subordinados que acabavam se despontando como lideranças informais dentro da equipe. É um conflito aí depois rola a rádio peão, rola motim e coisas ruins que fazem parte aí do contexto organizacional. O líder, ele é uma figura tão importante, mas tão importante na empresa, que algumas elas ultrapassam o próprio ambiente corporativo para mostrar que essa liderança ela precisa ser boa para influenciar a equipe. E aí tem esse caso que aconteceu semana passada, a Avon demitiu uma funcionária que foi acusada de manter em cárcere privado uma idosa que prestava serviços para a família. Tem aqui o link da matéria, vocês podem ver o link depois. Essa pessoa prestava serviço para casa, né? E acabou ficando economicamente dependente dessa empresária, né? Da família dessa empresária, e foi denunciada. O negócio foi feio, a mídia veio aí, né? Jogando coisa para cima, né? E a empresa, ao saber que isso aconteceu, ela demitiu a funcionária. Falou assim: olha, esse aqui não é o exemplo de pessoa que eu quero liderando a minha equipe. Eu não quero esse tipo de pessoa dentro da minha empresa. Então, assim, como a funcionária foi vinculada, né, quando as pessoas estão vinculadas à imagem da empresa, então para a empresa não sofrer danos à sua imagem,
ela acaba tendo uma atitude como essa, né? Uma política de RH, fala assim, olha, esse não é o tipo de líder que eu quero. Então, passar bem, e a imagem dessa pessoa também agora foi para as cucunhas, né? Enfim, liderança. Se você iria submeter a uma líder que foi presa por uma situação como essa, talvez você não dê muita importância, mas outras pessoas dão muita importância e a empresa, no caso a Avon, deu muita importância a isso. Então a imagem e a forma como que a imagem social, né, o impacto que essa pessoa gera na sociedade, a empresa não, ela quer se posicionar que ela é contra a escravidão, ela é contra esse tipo de conduta, ao ponto de demitir uma funcionária porque fazia isso. É uma demissão por justa causa? Não, não necessariamente. Mas a empresa vai falar assim, olha, eu não te quero mais como minha funcionária porque o seu comportamento, os seus valores são diferentes dos valores da minha empresa. Dureza, né? Esse é um caso isolado? Não, tem vários casos semelhantes de empresas que demitem seus funcionários porque o comportamento, né, não é o comportamento que a empresa deseja, não é a imagem que a empresa deseja transmitir. Para a gente ir para o nosso penúltimo ponto da nossa aula, é a teoria de Douglas McGregor, que fala sobre a teoria X e Y. Ele nomeou teoria X e Y. Basicamente, na teoria X, eles parte do pressuposto de que todas as pessoas são vagabundos, todos são imprestáveis, todos são inúteis e preguiçosos. E se você não tiver um líder, uma gestão ali do chicote, um capataz, que fique ali, ó, vamos lá, produz, faça. Se não tiver essa pessoa em cima dos funcionários, não vai sair resultado positivo. Não há possibilidade de sucesso. Porque a teoria clássica da administração, é o período da administração, onde a gente tinha ali as fábricas, né, o crescimento e a expansão de várias fábricas, né, crescendo, e você tinha muito trabalho operacional e faltava pessoas para trabalhar. Nesse contexto, né, onde as pessoas tinham baixa instrução, né, tinham baixos conhecimentos técnicos, malimar eram alfabetizadas, tinham que realizar vários trabalhos manuais. Então, para manter o ritmo de trabalho, para ter a eficiência no trabalho, você precisava de um líder em cima de cada grupo de pessoas para manter um padrão. Agora, quando a gente vem evoluindo, né, na teoria, no desenvolvimento da administração dentro das empresas, lá 1900, posterior a 1920, começa a teoria das relações humanas, né, o movimento das relações humanas, que é a teoria comportamental. E aí vem a teoria Y, que é que as pessoas são boas, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem crescer, elas querem contribuir para com resultado empresarial. Elas não são folgadas, não são preguiçosas, e se tratadas bem, elas vão devolver na mesma medida. Então, se você tratar bem o funcionário vai tratar bem a empresa. Então é uma relação ambígua, né? Ambígua não, é uma relação mútua, né? Diferente da teoria X, que aí sim há uma ambiguidade, né? Cada um está puxando para um lado diferente. Aqui em resumo, né, aquilo que eu falei, né, a natureza dessa teoria X, nesse padrão de administração, as pessoas são preguiçosas, têm falta de ambição, elas são, olha, se tiver o suficiente para sobreviver, tá de bom tamanho. Precisam ser conduzidas e têm um baixo nível de motivação. As pessoas não conseguem fazer
aquilo que é necessário, porque são naturalmente preguiçosos. Na teoria Y, na parte mais comportamental, né, a gente tem aqui que as pessoas por natureza gostam do trabalho, elas fazem o melhor e são motivadas pelo autocontrole e autodesenvolvimento. Então as pessoas elas são responsáveis, elas não são ali simplesmente meras máquinas, meras ferramentas, engrenagens dentro de uma máquina maior. Elas podem produzir, elas podem se desenvolver, elas podem acrescentar no processo. Então a gente tem aqui que na teoria Y é uma gestão mais democrática, tem um controle interno, tem um gerenciamento, mas ela está mais centrada no empregado, na forma, no comportamento dele. Então a supervisão ela é mais ampla, né? Ela não é tem que ficar ali em cima, impositiva, né? Cafungando no seu cangote, e tem um comportamento de apoio. Tá lá a sua ênfase está no crescimento, na autonomia e na recompensa. Quanto mais recompensas você ofertar, mais ele vai criar nele e falar assim, olha, se eu alcancei essa, eu quero alcançar outra. Então ele vai criando motivação dentro de si para alcançar novos patamares de recompensa. E isso, de fato, é o nosso contexto hoje. Mas a gente ainda tem um resquício de teoria X nos nossos dias de hoje? Sim, temos. Principalmente em trabalhos mais operacionais, mais fabrios, né? Ainda tem esse contexto, né? Mas assim, o problema de tudo isso é a visão do líder. O líder ele precisa desenvolver isso, né? Tem que ser a cultura da empresa. Se a empresa desenvolver essa cultura, incentivar e mostrar para as pessoas que elas podem crescer, que elas podem se desenvolver, com certeza elas vão ser influenciadas e vai gerar dentro delas motivação. E para a gente fechar, a gente vai falar sobre os estilos de liderança, né? A gente tem 4 estilos de liderança aqui, né? Quatro estilos. A gente vai falar brevemente sobre eles, né? E a condizente com a teoria X é esse estilo de liderança que é a autocrática. É um estilo de liderança autoritária, centralizadora, que vai limitar o máximo possível as ações das pessoas, porque ele quer ter o controle completo de tudo o que acontece. As decisões são tomadas pelo líder com base no seu conhecimento e julgamento. O que vem dos funcionários, dos seus liderados, não importa. É uma liderança que exerce muito a coerção, né? Que a gente falou lá, o poder, né? A forma de exercer a liderança através do poder. É uma liderança que é formal, então usa a legitimidade do seu status, né? Para exercer a sua liderança. Os colaboradores são sujeitos a regras muito bem definidas. É do jeito que ele quer e não há outra forma de fazer. Há pouco ou nenhuma abertura para se posicionarem, questionarem ou contribuírem com ideias e sugestões. Se deu certo, é mérito do líder. Se deu errado, é culpa dos liderados. A outra forma de liderança é a democrática. E aí a gente vem aí já da palavra democracia, né? Que remete a um estilo de liderança que é mais participativo. Não predomina somente a visão do liderado. Ele compartilha as situações para que haja sugestões, contribuições dos seus liderados e assim formar as decisões em conjunto. Inclusive é uma postura que é de incentivar essa contribuição. Eles sempre estão preocupados com a satisfação, com o bem-estar e a motivação do time. Então é um estilo de liderança que me agrada muito mais.
procura estimular os bons relacionamentos, uma comunicação aberta, o desenvolvimento dos colaboradores é algo que é estimulado, que eles cresçam. Então é uma visão assim que diferente da autocrática, onde também esse líder ele tem medo de perder a sua posição e por isso ele exerce poder e se algum liderado tem potencial de tomar a função dele, ele vai exercer o poder dele, vai demitir, vai desprezar essa pessoa, vai prejudicar o seu crescimento. Eu tive um colega na faculdade que ele passou a faculdade. A faculdade foi de 4 anos, ele passou 3 dos 4 anos escondendo que ele fazia faculdade, porque se o chefe do setor dele descobrisse que ele estava fazendo graduação, ele seria demitido. Por quê? Era contra as políticas da empresa? Não, porque o chefe ele temia por perder a sua posição. Então ele passou 3 anos, até que ele sofreu um acidente de carro, acabou tendo que ficar afastado e teve que ser é, readaptado em outro departamento. E aí ele conseguiu ir para uma outra área, né? Se não me engano, ele foi para a área financeira, na contabilidade. E aí sim ele revelou que ele estava fazendo faculdade, já que ele não poderia mais voltar para a função dele anterior. Aí sim ele pôde revelar que estava fazendo faculdade e teve progressão na carreira dentro da empresa. Mas olha que situação, né? Que ele passou. Vamos lá. Liberal. O líder liberal é aquele tipo de liderança onde ele olha para o grupo e fala assim: olha, vocês são capazes, vocês têm condições de realizar essa função, realizar essa tarefa, resolver esse problema, então está aqui, eu vou fazer as outras coisas que eu preciso fazer. Ele delega, ele dá liberdade, porque ele acredita que existe um nível de maturidade elevado, assim como ele foi capaz, ele entende que os seus liderados também são capazes, tanto quanto ele. Então ele deixa o grupo à vontade, sem necessidade de acompanhamento constante, e fala assim, ó, vai lá, faz e depois me mostra o resultado. Ele acredita no que os seus liderados vão fazer. Esse estilo de liderança conta com uma capacidade de autogestão, ou seja, fala assim, olha, você precisa fazer, você já sabe o que tem que fazer, então beleza, ele pode ficar ausente, esse líder, que a equipe vai continuar trabalhando, então ela é autogerida. Essa liderança liberal, ela não deve ser confundida com omissão, um líder omisso. Na teoria da administração a gente chamava isso de laissez-faire, que é o cara que fala assim, tanto faz, tá bom, faz de qualquer jeito, tal. O cara que não está muito preocupado e acaba tirando o corpo fora porque tem outras coisas na cabeça. Esse tipo de liderança é uma liderança ruim porque ele não está assumindo o seu papel como líder, né? Então ele está deixando de ser líder. Então não é o estilo de liderança o omisso. O omisso não é o estilo de liderança porque ele não está liderando. Agora o liberal é o cara que deixa o grupo muito mais à vontade do que o democrático. O democrático faz com que o grupo participe, não quer dizer que as sugestões dadas no grupo vão ser aceitas. Agora, o liberal não, ele já deixa muito mais solta a equipe. Situacional é o estilo de liderança que são levados em consideração os níveis diferentes de maturidade das pessoas. Ele entende que no grupo nem todos estão no mesmo nível, na mesma pegada. Então tem aqueles que precisam de um pouquinho mais de incentivo e aqueles que precisam um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais
respiração no cangote, fala assim, ó, tem que ficar um pouquinho em cima desse cara. Outros não, ele sabe que a pessoa já é um pouco mais autônoma, mais responsável, a pessoa conseguiu se desenvolver mais, então ele permite mais liberdade para esse liderado. Então, aí a gente chama de líder situacional. Ele vai entender o contexto e, entendendo que o contexto exige um padrão de liderança mais próximo, né, de estar ali dando mais apoio, então ele vai ficar lá mais de apoio. Agora, a equipe ou a determinada pessoa é mais autônomo, é mais capaz, né, se desenvolveu mais, então ele já delega, ele já dá condições da pessoa voar e ele vai ajudar essa pessoa a crescer, né? Então é um estilo de liderança que ele transita entre a democrática e a autocrática. E o liberal também, né? Ele vai transitar entre esses três. E por fim, eu tinha falado quatro, né? A quinta é mais recente, que é o estilo de liderança do coaching. Né? O coaching a palavra coach está em moda também, né? Então hoje tem coaching para tudo, né? Coaching ele é no termo norte-americano, né? Da língua inglesa, que remete ao treinador, ao técnico, né? O técnico, só que o técnico nesse contexto que foi criado, né? É de um cara que ajuda os seus liderados a se desenvolverem. Ele não simplesmente lidera e fala assim, oh, vai lá e faça, mas ele é uma figura motivadora, é uma figura de referência, né? Então ele se porta como alguém que está preocupado com o desenvolvimento dos seus líderes. E aí veio isso para dentro da administração, e isso está se refletindo também em um estilo de liderança, onde o líder ele não só vai delegar, ele vai supervisionar, mas ele também vai ajudar os seus liderados a subirem os degraus da carreira profissional, para extrair o máximo possível de desempenho que ele possa oferecer para a empresa. Então ele vai ajudar a desenvolver as habilidades e técnicas que o seu liderado precisa. Então é um estilo de liderança mais moderno, exige mais conhecimento, exige uma dinâmica muito mais próxima de conhecimento pessoal, né? Não é uma coisa assim superficial. Você tem que conhecer as metas, os objetivos, os sonhos, os anseios, e tem que ser um mentor. É o cara que vai falar assim, olha, você pode seguir por esse caminho, né? Vai ajudar a criar um caminho. Então esse é um estilo de liderança bem bacana, é moderno, mas exige muito mais conhecimento, muito mais experiência do líder. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Líder, ser ou não ser, eis a questão. Então, para isso, eu queria criar uma reflexão com vocês. Não quero que vocês façam um resumo dessa vez, mas eu quero uma redação. Uma redação, aqui eu não coloquei a quantidade de linhas, mas isso aqui deve dar aqui em torno de umas 10 linhas, pelo menos. Você gostaria de ser um líder? Sim, não, por que não gostaria? Uma justificativa para isso. Você enxerga em si mesmo, si mesma, características de um líder, de uma líder? Você enxerga características, né? Vê lá no começo da aula as características algumas das características de um líder. Você enxerga isso em você? Que estilo de liderança você gostaria de exercer e por que você gostaria de exercer esse estilo de liderança? Às vezes
Você pode falar assim, o autocrático é muito ruim, mas assim, não necessariamente ele é totalmente ruim. Dependendo da função, dependendo da atividade, precisa de um estilo de liderança que seja mais rígido, precisa ser mais formal. No exército, não tem como você ser um líder liberal, um sargento liberal, não tem como você ser assim, né? Então, dependendo da atividade, precisa desse tipo de autoridade, dessa gestão mais firme, né? Claro que nós estamos falando uma coisa é ser firme, outra coisa é ser desrespeitoso, uma coisa é ser, inclusive, que é ilegal e gera processos e ações judiciais imensas, né? É, por danos à imagem da pessoa. E aí, para terminar, eu quero que você conte uma situação em que você liderou uma tarefa, uma determinada ação, alguma coisa que aconteceu, que você foi o líder. Você sendo empossado ou não, você exerceu a liderança. Em qualquer contexto, seja na escola, na família, nos esportes, na balada, no emprego, na igreja, no forró, onde quer que tenha sido, qual foi a situação que você teve que tomar a frente e agir como a pessoa que fala assim, grupo, vamos fazer assim, assim, assado, me conta como foi isso, o que aconteceu, conta o caos. E como você se sentiu. Qual foi o sentimento que você teve? Ficou frustrado? Ficou feliz? Ficou animado? Como que você ficou, né? Eu quero que vocês respondam essas perguntas da forma de texto. Então não é para responder pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Texto corrido. 10 linhas aí, até 10 linhas está de bom tamanho. Suas palavras, quero saber a sua opinião, as suas ideias, o que está passando na sua cabecinha. Beleza? Para terminar, não se esquece de colocar o seu nomezinho aqui nos comentários, aqui embaixo, sua turma, para que eu possa fazer a relação aqui da presença. E eu faço indicação aqui de leitura, né? Dos tipos de liderança, como funcionam, mais abrangente do que eu tive condições e tempo para abordar aqui com vocês, né? Desejo para todo mundo bons estudos, boa semana, a gente se vê na próxima aula. Até mais!